Bom dia, vamos continuar aqui o material para o DEPEN. Agora a gente vai passar para o material no qual nós vamos começar a conversar sobre crimes contra a pessoa. Então a gente vai ver dos crimes contra a vida, né? Então se divide os crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, das lesões corporais, né? Da periclitação da vida e saúde, da rixa, aqui, crimes contra a honra. Então, vai ver os quatro tipos aí, três tipos de crime contra a honra, dos crimes contra a liberdade individual. Então, já dá para a gente esquematizar aqui como é que vai ser o nosso estudo. Então, nos crimes contra a pessoa, a gente tem os crimes contra a vida, das lesões corporais, daqui é como está disposto lá no Código Penal, da periclitação da vida e da saúde, crimes contra a honra e os crimes de liberdade individual, contra a liberdade individual. Vamos lá. Dá para ler ou preciso botar uma tela única? Deixa eu botar em tela única. De repente, deixa eu botar aqui. Vamos lá, dos crimes contra a vida. Os crimes contra a vida são aqueles nos quais o bem jurídico tutelado é a vida humana. A vida é um bem jurídico mais importante do ser humano. Não é à toa que os crimes contra a vida são os primeiros crimes da parte especial do Código Penal. A vida humana, para efeitos penais, pode ser tanto a vida intrauterina, ou seja, né, o feto, né, a pessoa grávida, o bebê que está ali dentro da barriga da mãe, quanto a vida extrauterina, de forma que não só a vida de quem já nasceu é tutelada, mas também será tutelada a vida daqueles que ainda não que ainda estão no ventre materno, os nascituros. Os artigos 121 a 123 cuidam da tutela da vida extrauterina de quem já nasceu, enquanto os crimes dos artigos 124 a 127 tratam da tutela da vida intrauterina, dos nascituro. Vamos começar então, vamos lá. Artigo 121. Homicídio simples, matar alguém, com reclusão de 6 a 20 anos. Isso é o básico, né? O crime básico, matar alguém. Caso de diminuição da pena, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui, na verdade, assim, o edital não colocou, né, dentre os elementos do crime para estudar, a questão da culpabilidade, mas aqui entraria aqui sob forte emoção, né, sob violenta emoção, que se estuda na culpabilidade. O que seria isso, né, sobre forte emoção? Na culpabilidade você tem um estudo sobre isso, mas tudo bem. Vamos ver se aqui a gente consegue explicar sem precisar ter estudado a culpabilidade. A gente só estudou da teoria do crime, teoria geral do crime, a parte do fato típico e da ilicitude. Na culpabilidade, você estuda o que seria essa violenta emoção, né? Que aí você retira a culpabilidade em alguns casos, né? Que seria a pessoa embriaguez, né? Embriaguez pré-ordenada, seria o caso também, né, da pessoa com deficiência mental, né? Doença mental. Mas vamos lá. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivos outros. Homicídio qualificado, né? Parágrafo 2º. Aí tem nos... Você tem que entender também, vamos lá, você tem que entender também a legislação de como é que ela é feita, a legislação penal, para que aí você faça o resumo. Por exemplo, cada crime aí dá para fazer um resumozinho para o DEPEN, por exemplo. Então, você tem primeiro no caput, que é o, vamos dizer assim, o bojo principal, sempre vai estar no caput, não é só do direito penal, mas, né, no caput, quer dizer, no artigo, no principal, você vai ter ali ao próprio mandamento da legislação. No caso de direito penal, você vai ter o crime, né? Vai ter o tipo penal. Então, matar alguém. E aí, no parágrafo, você vai trazer exceções ou complementos da coisa no direito. Então, parágrafo 1º, né?
Se o agente comete o crime impelido, você está dando uma exceção aqui, por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode, aqui está escrito errado, ou o juiz, quer dizer, o juiz, era para botado aqui, o juiz, não sei se ficou errado aqui, pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3. Tem uma exceção aqui. Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Primeira exceção, parágrafo 1º, né? E aí a gente poderia destrinchar relevante valor social, né? Por motivo de relevante valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, e logo em seguida de justa provocação. Aí você bota ali um traço, o que é que pode ocorrer em virtude disso? O juiz pode reduzir a pena. Parágrafo 2º, outra seção, são os crimes qualificados. Então, o parágrafo 2º é se o homicídio é cometido. Ele é qualificado se o homicídio é cometido. Aí tem os vários qualificadores. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, tudo isso é qualificadora. Ou seja, vai ter, né, vai ter aumento, na verdade. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aí tem uma nova qualificadora, né, hoje no direito penal, que é o feminicídio, né? Então, essa de cima eu não entendi, irmão. Qual? Para assegurar a execução. A 5 aqui, para assegurar a execução, ocultação, a impunidade, a vantagem de outro crime. Tipo assim, eu sequestrei uma pessoa e para que ela não me caguetasse, eu fui lá e matei. Então, isso aí foi para assegurar a execução ocultando o cadáver, né? Isso. Entendi. Não, aí matou a pessoa, né? Ocultação também do cadáver. Mas é para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade ou a vantagem de outro crime. Olha só, você tem um outro crime, está assaltando uma casa, aí seria latrocínio, já é outra qualificadora. Mas, assim, sei lá, você está assaltando a casa do vizinho, aí você viu no quintal, na varanda, do lado, a pessoa lá, você não está assaltando a casa dela, mas ela te viu. E aí você comete homicídio para quê? Para assegurar a execução desse que você está fazendo lá, na casa do lado, a ocultação desse, que você está ocultando, você não quer que a pessoa te diga que você está assaltando ali o vizinho, ou para impunidade ou vantagem do outro crime, entendeu? Seria uma situação dessa. Você não está assaltando a casa da pessoa, mas ela te viu, você vai lá e comete homicídio. Lembrando que isso aqui é uma qualificadora, são qualificadores do homicídio, matar alguém. O tipo penal é esse, matar alguém. Entendeu? O núcleo do tipo penal é matar. Vamos lá. E aí temos a qualificadora de feminicídio, né, que foi incluída aqui, ó, contra a mulher por razões de condições do sexo, contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144. Isso aqui, 142 e 144, são as forças de segurança, né, policial. Então, tem uma qualificadora hoje. Então, antes você matasse um policial, não tinha diferença nenhuma, né? Então, é igual matar um cidadão comum. Agora tem a qualificadora. Pelo fato da pessoa estar lá em serviço, estar fardado, um agente de execução penal, é uma qualificadora. Não é você não está fazendo um crime de homicídio contra uma pessoa comum. Já tem uma qualificação que vai piorar para você. Então, vamos lá. Integrante do sistema prisional da Força Nacional de Segurança, o exercício da função de decorrência dela, contra o seu cônjuge, companheiro ou parente, até parente do agente de execução penal, a pessoa responde, porque normalmente acontece isso, né? Ele ameaça familiar, né, do policial, familiar do agente, consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, a pena normal, só matar alguém, é reclusão de 6 a 20 anos. Nos qualificados, que é o parágrafo 2º, que vai até o inciso 7º, qualificadora, a reclusão já aumenta. Em vez de 6 a 20 anos, já vira de 12 a 30 anos. Entendeu? Então, na verdade, as qualificadoras duplicou a mínima e acrescentou 10 a máxima, né? 10 a máxima. Porque era 6, duplicou para 12.
e colocou 10 a mais na máxima. Uhum. Vamos lá, parágrafo 2º A. Acontece isso também na lei, né? Que, na verdade, assim, como ele já especificou o parágrafo 2º, às vezes ele quer acrescentar mais uma especificação parecida com o parágrafo 2º, aí não tem como você renumerar tudo. O que ele faz? Cria isso aqui na legislação. Isso aqui é chamado de processo legislativo. Quem vai fazer concurso para a Câmara, Senado, estuda essa matéria. Existe uma matéria chamada processo legislativo. Então, o que ele fez? Ele criou o parágrafo 2º A. Para não ter que renumerar, botar 3, 4, né? Teria que renumerar tudo, ele criou um parágrafo 2º A. Considera-se que há razões de condições do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica, ou seja, para ele qualificar feminicídio, menosprezo de discriminação, a condição da mulher, que ele botou ali feminicídio, só botou contra a mulher por razões do sexo feminino, mas agora ele está especificando o que seria enquadrar esse tipo penal. Então, ele está, no parágrafo, ele sempre faz explicações, então ele está explicando aqui. Ou seja, vai considerar feminicídio. Violência doméstica familiar, ou seja, no âmbito conjugal, já está caracterizado feminicídio, entendeu? Então, porque justamente para desqualificar, né, situações em que você não está tendo a qualificadora. Então, está configurada a qualificadora, marido matou a esposa. Então, já é feminicídio. Qualificou já. E aí já não é mais de 6 a 20, já é de 12 a 30. Menosprezo, discriminação à condição de mulher. Então, qualificou o feminicídio. Homicídio culposo. Então, quando o crime ele comporta a modalidade culposa, ele tem que estar explícito, né? Tem que estar explícito, senão você não consegue punir a pessoa. Isso já está previsto, como a gente estudou, na parte geral do Código Penal, né? Legalidade, né? O crime ele só é punido na modalidade culposa de forma explícita. Se não tiver, ele só cabe no modalidade dolosa. Então, vamos lá. Se o homicídio é culposo, parágrafo 2º, se o homicídio é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, se ele for culposo, é de 1 a 3 anos. Como é que ele vai ser culposo? Naquelas situações, né? Imprudência, imperícia ou negligência. Então, ele já botou aqui, culposo, a pena é tanto. Então, reduziu muito. Então, o máximo da pena... Será que isso está atual, irmão? Tá. O crime culposo é a metade, a máxima é a metade da mínima do normal, entendeu? É 6 a mínima. Aqui o máximo do culposo é 3. Vamos lá, aumento da pena. Então, mais uma explicação. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Acho que ele juntou aqui, mas tudo bem. Sendo doloso, ele botou no quarto duas informações, ou 2 mandamentos. Primeiro, ele aumenta de 1/3 o culposo se você tiver um crime resultante de inobservância de regra técnica, ou seja, seria esse caso aqui quando você comete por negligência, ou seja, você tem uma regra que você deveria seguir e você não seguiu. Tem uma regra técnica, tem que seguir esse procedimento aqui para fazer essa cirurgia, para fazer o que for, né? Uma profissão, uma engenharia. Sou engenheiro, tem uma regra técnica de como fazer essa laje aqui. A laje tem que ser feita assim, assim. Eu boto as pessoas para fazer, né, os meus funcionários ali da minha obra, e não sigo a regra técnica. Cometi um crime culposo. Eu deixei de orientar a pessoa de fazer a regra técnica prevista. Ou seja, fui negligente. Por imperícia e negligência. Não, a imperícia... Não, aqui é só negligência. Negligência. É porque é o seguinte, ele fala que o crime culposo, no caso do homicídio, existe o culposo. Então, pronto. Então, no caso desse tipo penal, tem o doloso e o culposo. E no caso do culposo, ele especificou que quando for um caso de negligência, ou seja, você deixar de observar uma regra técnica, ele vai aumentar de 1/3 a pena. É um culposo qualificado esse, entendeu?
que ele especifica na lei, entendeu? Que ele vai aumentar se tinha uma regra, ou seja, o delegado está lá numa situação de um crime culposo, ou de um médico, de um dentista, de um enfermeiro, né, na área de saúde, um engenheiro, algumas coisas assim, sei lá, até mesmo num forno de uma padaria, entendeu? Um negócio qualquer ocorrendo, alguém veio, né, a óbito. E ele vai fazer aquela, vamos dizer assim, aquela perícia, né, colher os dados para o inquérito policial e descobre que tinha uma regra que tinha que ser cumprida, uma regra técnica ali, profissional, de um procedimento. E se aquilo não foi cumprido, esse culposo ele passa a ser qualificado. Ele diz aqui, vai ser aumentado de 1/3. Entendeu? É isso que ele está falando nesse parágrafo. E aí ele emendou um outro, deu um ponto, e falou, sendo doloso o homicídio, a pena aumentar de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Ou seja, ele acrescentou mais uma outra explicação aí que não estava nas anteriores, mas não tem nada a ver com culposo. Ele botou doloso, se for doloso, mas for contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, você aumenta de 1/3 a pena. Entendeu? Uma qualificadora aí embaixo, meio estranha. Botou ali, né? Ou seja, menor de 14, maior de 60 aumenta 1/3. Mas é 1/3 do 6 a 20 anos, né? Que é outra qualificadora aqui. É 1/3 do que a pessoa for punida. Vamos dizer que ele for punido em 12 anos, aí vai aumentar 4 anos, né? Isso. Não, mas eu acho que aqui não. Eu teria que pegar um código penal comentado para a gente ir vendo. Tem o do Stefan aqui, depois a gente pode pegar. E aí, mas aqui acho que ele vai explicar aqui depois. A gente só está lendo a legislação. E aí eu acho que essa aí é dupla qualificadora, porque eu estou tentando já explicar o que de repente a gente vai ler lá na frente. Mas essa é uma dupla qualificadora, porque na verdade assim, você pode ter o qualificado em cima, que foi por emboscada, então já não é mais de 6 a 20, é de 12 a 20, né? Que você fez, né, por emboscada, então aumenta uma qualificadora. E aqui é uma segunda qualificadora, mas for uma emboscada contra uma pessoa de 60 anos. Então você aumenta mais 1/3 do 12 a 30 anos, entendeu? Eu acho que foi isso, por isso que ele botou embaixo essa qualificadora aqui da idade. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Esse aqui é o caso que eu falei do meu amigo lá em Belém, né? Amigo não, né? Conhecido que tinha lá na rua de casa, não tinha tanta amizade, mas era conhecido, jogava bola junto, que matou o irmão. Ou seja, na hipótese, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente, entendeu? De forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, nesse caso, eu acho que o juiz sei lá, deve ter colocado isso na sentença lá do colega. Que ele, assim, não foi punido, porque a mãe só tinha 2 filhos, um matou o outro e o outro ia ser preso. Então, a consequência era tão grave que, né, essa relação mãe-filho, não sei o que ocorreu lá, sei que acabou ele não foi preso, mas também não ficou, eles se mudaram lá da área. A pena aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Ou seja, isso aqui é uma qualificadora de milícia. Corre muito no Rio de Janeiro, né? Ex-policiais, policiais expulsos, policiais da reserva, alguns da ativa que atuam em milícia. Militares, né? Militares. Então, exército, bombeiro, geral, né? Até polícia civil. No Rio é mais assim, premente, mais exposto a essa questão de milícia. Mas nos estados também, fora do Rio, tem, né? Vamos lá. Pena de feminicídio aumentada de 1/3 se o crime é cometido, se o crime é até a metade, né? De 1/3 até a metade, se o crime for praticado durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto. Ou seja, é uma qualificadora do... 1/3 até a metade? Como assim? Se o crime for praticado? Você está aumentando de 1/3 até a metade da pena. Ah, tá. Porque o feminicídio ele está no 12 a 30 anos. Agora ele está o feminicídio é uma qualificadora inicial.
Agora tem uma outra qualificadora dizendo, se além de se enquadrar na qualificadora de feminicídio e tiver essa outra condição, o 6 pode se tornar, na verdade, 24, né? Não, desculpa, fazer o cálculo correto, metade. O 6 se torna mais 6, vai dar 18, a mínima, se tiver nessa situação, porque pode aumentar até metade. E o 30 pode virar 45, entendeu? Então não é metade do que a pessoa, não é metade do que a pessoa foi julgado e sentenciado, e sim metade do que fala na lei. Não, metade do que ela foi sentenciada. Só estou mostrando, se ele pegar o máximo, a pessoa pode aumentar mais metade do máximo para ele. Entendi. Entendeu? Entendeu? A pena é aumentada, porque aqui, ó, que é o seguinte, o juiz ele vai definir a pena base, vai dizer, olha, na verdade eu vou te dar a pena base de 12. Mas como tem essa qualificadora aqui, é feminicídio, te dei 12. Pena mínima na qualificadora. Mas, como tem essa outra qualificadora, uma dessas outras qualificadoras, tipo assim, a pessoa estava nos 3 meses de gestação. Aí o juiz ele aumenta dos 12 mais metade, vira 18. Entendeu? E é tipo assim, uma gradação. Se eu der o mínimo aqui, eu vou dar um terço. Não, vou dar um terço, foi mal, desculpa, vou dar um terço. Porque, da mesma forma que ele vai aumentando do 12 até o 30, na lógica, né? Isso não é assim, não é matematicamente. É meio que, vamos dizer assim, tem uma regra de 3, essas coisas, mas assim, o juiz pode decidir ali. Achei estranho. Dá uma liberdade para ele, mas assim, em geral, o cara usa uma proporcionalidade, entendeu? Não, achei estranho por quê? Porque tá da forma, na minha opinião, na forma que tem a pena do feminicídio aumentada em 1/3, por que não colocou 1/2, né? Metade, 1/2, né? Tá. Para ficar da mesma forma que colocou 1/3, poderia colocar 1/3 e botar metade. Aí eu entendi logo de cara, por isso que eu fiquei metade, até metade, se o crime for praticado. Mas eu entendi já. Metade Teve um desses negócios aí, cara, tá lendo o livro que deu ruim por causa disso, da metade. Cara, não sei se foi o que eu li. Tá. A pessoa que era gerente, um produto não estava saindo. Na verdade, é a área de administração, não tem nada de direito. Historinha rápida, meio segundo para não atrasar a gravação. A pessoa falou, e agora? O negócio não está saindo, o que eu faço? Né? Como é que a gente faz? Qual a estratégia? Aí o cara falou, vende por tanto. Aí mandou 1,2, pela metade, né? Vende pela metade do preço, 1/2. Entendeu? Entendi. Sabe o que a pessoa fez? Em vez de 1/2, ela não soube calcular, multiplicou por 2. Falou, cara, aumentar o preço. Tá mandando, ele é o chefe. Não sei por que motivo a pessoa aumentou o preço. Botou, em vez de multiplicar pela metade, 1/2, multiplicou por 2. Aumentou o preço, dobrou o valor. E aí, quando a pessoa chegou lá, o dono que tinha viajado, e aí, vendeu o negócio lá com a promoção? Ele falou, cara, vendeu feito água. E quanto é que a gente faturou? Conseguiu tirar o valor? Cara, mas vendeu pelo dobro do preço que a gente estava vendendo, ganhou muito mais. Peraí, como pelo dobro do preço? Eu mandei para você vender pela metade. Era metade, 1/2? Eu pensei que era para multiplicar por 2. A gente soube fazer essa fração. Mas aí a historinha foi a história de administração, para mostrar que, às vezes, um produto, não necessariamente você precisa baixar o preço para vender. Às vezes, você aumentar o preço, você vende mais. Porque no inconsciente cultural do ser humano existe, se é caro, é bom. Como ele estava com um produto bom, mas cobrando preço barato, a pessoa não estava dando valor no negócio. Quando ele aumentou o preço, você quer ter um valor, tipo assim, você atrela valor, preço a bom ou barato. Quando é caro, você acha que é bom. Quando é barato, você acha que é ruim o negócio, né? Então, ele estava atrelando, como estava abaixo o preço, estava atrelando o negócio ruim, o produto dele. Entendi. Mas aí no texto ele bota que a pessoa botou 1/2 para dizer que era metade, para vender pela metade do preço. E aí ele fez a soma, a multiplicação, né? Dobrou o preço. Então, a qualificadora desse feminicídio, durante a gestação, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou mais de 60 anos com deficiência, ou portadora de doenças degenerativas que acarretam em condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental, na
presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas no inciso 1, 2 e 3, do caput do 22, da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, daí a Lei Maria da Penha. Vamos lá. O bem jurídico tutelado, como disse, é a vida humana. O homicídio, entretanto, pode ocorrer nas seguintes modalidades: homicídio simples, que é de 6 a 20 anos, homicídio privilegiado, né, que é o parágrafo 1º, privilegiado é, vamos voltar ao privilegiado, se o agente comete, esse aqui, o privilegiado, se a gente comete impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, é o chamado crime privilegiado, o crime qualificado, que é o parágrafo 2º, então tem as várias qualificadoras aqui, né? O parágrafo 2º tem os vários motivos torpes. Nós temos o homicídio culposo, que é o terceiro, né? E tem o qualificado do culposo, né? Se deixar de descumprir. Homicídio culposo majorado, que é o parágrafo 4º, né? Que a gente viu. Homicídio majorado, parágrafo 4º, né? Segunda parte do parágrafo 6º. Esse aqui, cadê parágrafo 6º? Segunda parte do parágrafo 6º e 7º. É o crime majorado. Entendeu? É uma majoração que eu falei, que é uma segunda qualificadora. Eles estão dando nomenclatura agora, né? Porque eu estava vendo onde é que a gente viu isso aí, que eu não estava vendo. Aí eu entendi agora. Ele está nomeando. Vamos lá agora as explicações. Vamos lá. Homicídio simples é aquele previsto no caput do 121. Matar alguém. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa física, bem como qualquer pessoa física pode ser sujeito passivo do delito. Entretanto, se o sujeito passivo for o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do STF, e o ato possui cunho político, estaremos diante de um crime previsto na Lei de Segurança Nacional, artigo 29, da Lei 7.710 de 89. Vamos lá. Caso a intenção seja destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial, religioso, teremos delito de homicídio genocida, previsto no artigo 1º da Lei 2.889/56. Ou seja, se você cometer homicídio visando o grupo étnico, racial ou religioso, já vai para outra legislação, já sai do Código Penal. E aí está botando aqui. Se for contra o presidente, Senado, Câmara dos Deputados do STF, cunho político é a Lei de Segurança Nacional, já sai do Código Penal. Se for contra o grupo étnico, né, o objetivo é vou acabar com todos os adventistas do sétimo dia no Brasil, começar a matar eles. E o objetivo é esse, a intenção era essa, você vai para outra legislação, né? Que aí você vai para a legislação da Lei 2.889 de 56. Vamos lá. O tipo objetivo, conduta descrita como incriminada, é tirar a vida de alguém, mas para isso precisamos saber quando se inicia a vida. A vida humana se inicia com o início do parto, para a maioria da doutrina, momento no qual o feto passa a ter uma vida extrauterina. Vamos lá. Por início do parto, entende-se o início da operação, no caso de cesariana, ou o início das contrações expulsivas, no caso de parto normal. Não há necessidade de que o feto seja viável, bastando que fique provado que nasceu com vida, basta isso. Feto viável pode ser entendido como aquele que não possui quaisquer doenças congênitas capazes de possibilitar a continuidade da vida extrauterina, como os anencéfalos, por exemplo. Assim, se for tirada a vida de alguém que ainda não nasceu, ainda não há existência extrauterina, não há homicídio, podendo ser aborto. Ou seja, o que ele está querendo explicar é que se entrou no trabalho de parto, a pessoa está lá no trabalho de parto, né? Começou. Ou no trabalho de parto as contrações, ou a pessoa já está começando a cirurgia de cesárea. Uma pessoa entrou no hospital e matou a pessoa naquela situação, ele não matou só a mãe, ele matou a mãe e o filho. Porque para o direito penal, a pessoa já era extrauterina. Se tiver intrauterino, você cometeu o crime de aborto. Entendeu? Se
se foi numa situação dessa, porque você está definindo o marco temporal, né? Tipo, a lei penal no tempo. Assim, tipo, se a criança já está no trabalho de parto, e o pai não, tipo, uma pessoa matar ali naquela situação, você não matou a mãe e um feto, você matou a mãe e uma outra pessoa. Você vai responder por 2 crimes, de cada um de 6 a 20 anos. Né? Entendeu a diferença? Por isso que ele está explicando isso aqui. Semelhantemente, se o fato for praticado por quem já tem mais vida, que já não tem mais vida, estaremos diante de um crime possível, por absoluta impropriedade do objeto. Né? Tentar matar o seu que já morreu. O homicídio pode ser praticado de forma livre, disparo de arma de fogo, facada, pancadas, etc., podendo ser praticado de forma comissiva, ação ou omissão. Como assim? Isso mesmo, pode ser alguém que responda por homicídio sem ter agido, mas tendo se omitido, que é o crime omissivo, né? São os casos de crime omissivo. Exemplo, mãe que mesmo sabendo que o padrasto irá matar seu filho, nada faz para impedi-lo, ainda que pudesse agir para evitar o crime sem prejuízo de sua integridade física. Neste caso, se o padrasto venha praticar homicídio, ficar provado que a mãe sabia e nada fez para impedir, ela responderá por homicídio doloso, mesmo sem ter praticado qualquer ato, na qualidade de crime omissivo impróprio. Então, é um homicídio impróprio, né? Tinha o dever de guarda. Quando você tem o dever de guarda, você está no homicídio impróprio. E aí a guarda não precisa ser... A gente leu, que até na questão passada, que a guarda não precisa estar na legislação, precisa estar escrito. Se você assumir a responsabilidade, né? Se você assumir a responsabilidade daquilo, você, na realidade, já está no dever de guarda. E aí, se acontecer alguma coisa, você vai estar cometendo um crime omissivo impróprio. Vamos ver. Cuidado. O homicídio pode ser praticado ainda por meios psicológicos, não sendo obrigatório o uso de meios materiais. Vamos lá, o que ele explica aqui. Exemplo. Imagine que a filha, desejosa de ver sua mãe morta, a fim de herdar o seu patrimônio, e sabendo que a mãe possui problemas cardíacos, simula uma situação de sequestro de seu irmão caçula. A mãe, ao receber a ligação, tem um infarto do miocárdio fulminante vindo a óbito. Nesse caso, a conduta dolosa e planejada da filha pode ser considerada homicídio, pois meio hábil para alcançar o resultado pretendido. Fazer uma simulação para causar espanto, temor na pessoa, para que ela venha a falecer de infarto. Também é homicídio psicológico. O elemento subjetivo é o dolo, não surgindo qualquer finalidade específica de agir. Dolo específico pode ser o dolo direto ou dolo indireto, ou seja, eventual alternativo. O crime se consuma quando a vítima vem a falecer, sendo, portanto, um crime material. Como o delito pode ser fracionado em vários atos, né, crime plurissubsistente, existe a possibilidade da tentativa. Então, no homicídio existe a possibilidade da tentativa. Desde que iniciada a execução, o crime não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. O homicídio simples, ainda quando praticado por apenas uma pessoa, mas em atividade típica de extermínio, é crime hediondo. Então, já vai para a lei. Ele é que você só mate a pessoa sem nenhuma qualificadora de motivo torpe, né, emboscada, se for em grupo de extermínio, ou seja, você estava atuando, né, por grupo de extermínio, você já se torna um crime hediondo, já vai para a lei 8.072, ou seja, a gente já tem vários casos em que o homicídio sai do Código Penal. Lei de Segurança Nacional, lei de grupos étnicos e grupo de extermínio. Você tem que ir para lá para ver qual é a pena de lá. Eu poderia ter botado aqui qual seria a pena de lá. Mas, de repente, aí já vai aprofundar demais. O homicídio privilegiado, que é aquele que você tem uma redução. O homicídio privilegiado é um homicídio praticado em circunstâncias especiais, nas quais se entende que a reprovabilidade da conduta do agente é menor. E, portanto, entende-se que o agente faz uma diminuição da pena, faz jus a uma diminuição da pena. Pode ocorrer em 3 situações. Motivo de relevante valor social. Por exemplo, matar o estrupador do bairro, pessoa que vem trazendo terror a toda a comunidade. Motivo de relevante valor moral. Por exemplo, matar por compaixão, eutanásia. Né? Sei lá, também de relevante valor moral, sei lá, de repente, para mim entraria, não sei, só estou chutando aqui, mas, sei lá, uma situação em que a pessoa, ela agiu, aí seria legítima defesa, mas depois de passado um tempo, a pessoa agiu contra você e, sei lá, agrediu você fisicamente,
sexualmente, né? Entendeu? Mais sexualmente, para ser moral, entendeu? Já ocorreu isso lá nos Estados Unidos, essas coisas aí. Que a pessoa foi abusada muito durante a infância por um líder religioso, e aí o cara cresceu, depois foi lá e matou. Ele se sentia mal, depois vazou na imprensa. Na verdade, foi assim, ele tinha abusado de várias pessoas, né? E aí depois vazou na imprensa, né? E, tipo, sei lá, um denunciou e vazou na imprensa. Então, todo mundo que passou naquele período ali ficou meio tipo, você também foi abusado. Você não quis dizer, mas todo mundo sabe. A pessoa se sentiu mal moralmente, né? Todo mundo ficou sabendo que aquelas situações ocorriam ali. Ele foi lá e matou a pessoa. Isso seria, para mim, um relevante valor moral para ele. Apesar de ele nunca tinha falado para ninguém, outra pessoa que falou, e aí vazou, e eles ficaram sabendo que também passou nesse período lá como aluno. Sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. A gente pratica o crime dominado por um sentimento de violenta emoção, imediatamente após a criação desse sentimento pela própria vítima. Exemplo, imagine que José chegue em casa e veja sua esposa caída e machucada, pois acabara de ter sido vítima de um estupro praticado por Paulo. José sai e encontra Paulo no bar, bebendo como se nada tivesse acontecido. Dominado pela violenta emoção, José mata Paulo. Neste caso, José responde pelo crime de homicídio, mas haverá aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 1º do artigo 121. Mas quais as consequências do crime privilegiado, né? A pena nesse caso é diminuída de 1/6 a 1/3. Cuidado, se o crime for praticado em concurso de pessoa, circunstância pessoal, violenta emoção não se comunica entre os agentes, respondendo por homicídio simples aquele que não está sob violenta emoção. Então, na verdade, assim, aconteceu a violenta emoção, né? E aí você convida o outro. Não, vamos lá, vamos matar esse cara. Você, o outro do lado, não tem nada a ver com a história pessoal sua com a esposa, né? Então, o privilegiado aí, o privilégio de ter redução da pena de 1/3 a 1/6 não comunica no concurso de pessoa, ou seja, a pessoa que te ajudou a cometer o homicídio. Ele vai responder por homicídio, mas como se fosse simples. Os homicídios qualificados, entendeu? Os homicídios esse é o caso tipo... Esse é tipo o caso contrário ao de necessidade, estado de necessidade, que os agentes que tiver lá se omitir, eles também não praticam crime porque eles estão num momento ali de necessidade. Mas nesse caso aí, quem é ao contrário. Se a pessoa está com a pessoa, então esse privilégio não atinge ele, não é isso? Tá. Cara, bastante coisa. Acho que a gente não vai conseguir, não. Pensei que era mais rápido, que ia ser mais resumido. Então, a gente vai... Deixa eu ver aqui até onde a gente vai aqui hoje. Deixa eu ver o qualificado aqui. Acho que nem o qualificado. Então, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua no qualificado. O qualificado, na verdade, é o maior, na verdade. O privilegiado é pequeno, e depois a gente vai entrar no qualificado aqui, que são aquelas várias situações. São 7 incisos. E amanhã a gente continua essa aula. Quer marcar aí, não? Quer? Marcar onde parou? Deixa eu botar. Qualificado. Aqui, ó, os crimes contra a pessoa. Começam os crimes contra a vida, homicídio. Então, a gente vai ver esse aqui, ó, que são, na verdade, 7 incisos. Qualificado. Agora, esse aqui, a gente comete crime pedido por motivo de relevante valor social, ou relevante valor moral, ou sob domínio violento, emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse aí a gente viu, esses 3 aqui. A gente vai entrar agora aqui no homicídio cometido. Aí vai ter várias situações, né? Paga, ou promessa de recompensa, traição, emboscada. Deixa eu marcar aqui. Homicídio simples, já leu. Homicídio privilegiado. Deixa eu botar aqui. E agora a gente vai entrar no homicídio, aqui no homicídio qualificado. E qualificado vai ver essa página e essa página. Amanhã a gente continua. Essa página aqui é grande, essa apostila. A gente vai ter que ser mais rápido. Tendo em vista que o tamanho dela, a gente vai ter que ser mais rápido. Na parte da legislação, a gente só lê e vai direto para os comentários do professor. Aí conversando. Porque a gente perdeu tempo, não. Investiu tempo ali
na explicação, quando as explicações estão aqui também embaixo. Valeu? Vou parar aqui. Entendi. Aqui, parar a gravação.